Bom, a gente tem mais acesso hoje, sim, às produções, à história dos quadrinhos, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então você tem, se for fazer um estudo, a gente tem representações, por exemplo, femininas e mulheres produzindo quadrinhos em outras épocas, em outros lugares, mas tomando, por exemplo, o mercado mainstream americano, né? Por volta dos anos 40, por exemplo, estima-se que 90% da população entre 9 e 19 anos lia quadrinho, meninos e meninas. Igualmente, liam muitos quadrinhos, né? E você tinha, nos anos 40, muitos judeus que tinham fugido da guerra, produzindo quadrinhos e tal, e você tinha muitas mulheres também, não diretamente assinando quadrinhos, mas era um processo industrial, né? Então você tinha coloristas, tinha arte finalistas, né? E por volta dos anos 40, na época da Primeira Guerra, os homens foram à guerra. Então as mulheres assumiram diversos papéis, né? Você tem mulher que estava dirigindo caminhão, pilotando avião e uma série de coisas. E você tem mulheres que estavam escrevendo quadrinhos. O que acontece é que a gente foi saber que essas mulheres estavam escrevendo quadrinhos ou desenhando muito recentemente, porque elas foram convenientemente apagadas das histórias em quadrinhos. Então você tem os livros teóricos sobre histórias em quadrinhos e raramente você vê uma mulher sendo mencionada nessa história, né? Você vê as pessoas mencionarem a Karen Berger, que é bem recente, né? Editora da Vertigo dos anos 80 para cá. Mas você então não tinha essa noção de que existiam mulheres produzindo histórias em quadrinhos. Isso só foi possível porque a Trina Robbins, que é uma quadrinista e pesquisadora americana, ela começou a resgatar a história das quadrinistas americanas, fazendo uma pesquisa, indo atrás e descobrindo que, assim, elas existiam, elas publicavam no jornal, algumas delas assinavam com nome masculino, né, como a Dahlia Messick, que produziu a tirinha de quadrinhos mais longeva da história dos quadrinhos, que era a Brenda Starr, foi produzida até 2011, sempre escrita e desenhada por mulheres, e a gente nunca tinha ouvido falar até recentemente, né? Então, graças a essa pesquisa, né, que pesquisadoras, né, têm feito, como, né, a própria Natânia, a gente tem tido acesso a essas informações. Então as mulheres produziam quadrinhos também, elas assinavam, né? E elas também tinham lá suas representações. Só que por volta dos anos 50, com o fim da guerra, né, começou uma campanha nos Estados Unidos para que as mulheres voltassem para casa, muito com base numa interpretação bem errônea da teoria freudiana, né? De que a mulher tinha inveja, né, dos homens, de que a mulher que trabalhava fora ela era masculina. Então, assim, foi uma campanha tão bem feita que as mulheres, né, aos poucos foram voltando para casa, porque os homens precisavam retomar seus postos de trabalho, né? E foi uma campanha tão forte que, por exemplo, instituições de ensino que já ofereciam cursos para mulheres fecharam seus cursos, né? E as produções, por exemplo, como da Mulher Maravilha, que tinha um discurso que era empoderador, mudou também. Ela virou uma personagem ciumenta, romântica, né? E daí as histórias em quadrinhos voltadas para o público feminino, elas refletiam o amor adolescente, a menina que ficava só pendurada no telefone, né? Então você tem toda uma cultura, né, nas revistas, na mídia, nas propagandas, dizendo para a mulher que o legal era ficar em casa e cuidar dos filhos e ser bela e recatada e do lar. E com isso, né, você tem no estudo da Beth Friedan, que é uma das bíblias feministas, né, a mística feminina, ela pesquisou mulheres de todos os estados, né, e viu que nessa época também, que as mulheres foram mandadas voltar para casa e desistirem de suas carreiras, houve um aumento enorme no número de mulheres com tendência suicida, procurando psiquiatra, né? Então, assim, elas não estavam felizes. E tanto não estavam felizes que no final dos anos 60 você tem aí a eclosão da segunda onda do movimento feminista, e isso impactou novamente na produção de histórias em quadrinhos, né? Então, as produções voltaram a retratar a mulher talvez de uma forma um pouco menos machista. A Mulher Maravilha, que havia perdido seus poderes, virada uma lutadora de Kung Fu e dona de boutique, recuperou seus poderes, ela ganhou uma série de TV, né?
Isso durou pouco tempo, porque chegou nos anos 80, voltou a ser retratada de forma extremamente sexualizada, porque, embora ela seja uma personagem com grande apelo entre o público feminino, até os anos 80 existia essa ideia de que mulher não lê quadrinhos, né? Embora a gente saiba que as mulheres liam, elas liam os quadrinhos que os namorados compravam, né? E tudo mais. E por isso a Mulher Maravilha, por exemplo, ela não era, assim, até recentemente ela não era roteirizada ou desenhada por mulheres, né? Você teve desde os anos 40 até os anos 2000, praticamente só homens roteirizando e desenhando a Mulher Maravilha. E daí você tem nos anos 90 uma explosão de violência nos quadrinhos, daí que a mulher virou mesmo um objeto, né? A ponto da Gayle Simone fazer uma lista chamada Women in Refrigerators, porque ela ficou chocada com uma determinada história do Lanterna Verde, que é a namorada do Lanterna Verde picotada, colocada na geladeira, por isso que ela chama de Women in Refrigerator. Ela falou, isso não está certo, né? Não é possível que a mulher, na história em quadrinho, ela só exista, né, para servir como uma alavanca para o protagonismo masculino. Então ela foi fazer um levantamento de todas as personagens dos quadrinhos mainstream que eram estupradas, violentadas, mortas ou simplesmente apagadas só para justificar o protagonismo masculino. Essa lista existe ainda hoje, assim, é fácil de acessar. Ela parou de fazer logo no início dos anos 90 mesmo, mas é uma lista enorme e reflete a forma que a mulher costuma ser retratada nas histórias em quadrinhos, né? Mas quanto à questão assim, específica de gênero, é bem recente. Assim, se a gente tinha o X-Men, que funciona como uma metáfora para a questão das minorias, não é todo mundo que entende metáfora. Então você tem muitos leitores de quadrinhos que cresceram lendo X-Men, mas que são homofóbicos, que são racistas, né? Mas recentemente nós tivemos um casamento, né? Casamento gay, já tivemos casamento interracial. Então, aos poucos, as histórias estão começando a abordar isso, né? Você tem a Batwoman, que é lésbica, você tem maior representatividade, por exemplo, negra também. Em Wakanda, você também tem a Okoye, que ela tem um relacionamento, eu não lembro, com outra mulher lá da Dora Milaje. Então, essas representações, tanto no mainstream como no meio alternativo, elas vêm acontecendo e a gente explora isso no nosso material, mas de forma mais detalhadinha. Quem são esses personagens, quando que eles vieram, em que história.